fica feliz de vir na Calóce. A Calóce pode não parecer, mas é uma casa que me habita já há 12 anos. E não desiste de mim. Olha que às vezes eu faço força, né, Terezinha? A Alzira já me atura tanto tempo que eu acho que a gente já é irmão mesmo, né, Alzira? Porque quando a gente vem na casa de André Luiz, a gente vem com a percepção clara daquela página que Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, a primeira obra que o benfeitor nos traz acerca de informações da vida espiritual, Emmanuel usa o título de Um Novo Amigo. Apresenta-nos André Luiz na condição de um novo amigo. E no meu íntimo eu entendo que Emmanuel deseja também que nós nos olhemos na condição de novo amigo. Porque quando você fala assim, não, o Célio já é meu amigo de muitas jornadas, provavelmente eu ainda não me adaptei ao jeito do Célio ser. Mas quando eu olho para o Célio e falo que é um novo amigo, eu estou com o coração aberto, sabe? Na esperança de que eu possa abrigar o Célio no meu coração. Então é essa percepção que eu tenho de Emmanuel, quando Emmanuel apresenta, né, lá na introdução do livro, que toda a obra psicografada por Chico Xavier, e segundo conta os historiadores, né, que são certamente 412 obras, todas as obras psicografadas por Chico Xavier, a introdução é de Emmanuel, como validando as páginas que iremos ler posteriormente na visão criteriosa, amorosa e doutrinária desse espírito que nós conhecemos com um codinome de Emmanuel. Porque esse espírito não tem nenhuma existência conhecida com esse nome, não é? E certa vez perguntaram a Chico por que o nome desse espírito ele se apresentava como Emmanuel. E ele disse que era uma forma de homenagear a figura de Manuel de Nóbrega, que foi uma das experiências de Emmanuel, a única aqui no Brasil, e uma das experiências no plano material desse espírito. E ele, como padre jesuíta, amigo qual é o nome do outro jesuíta? José. Só você que sabia. Jorge falou de tudo. Jorge mudou lá de trás e falou de tudo. Emmanuel, o Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles dizem a história do Brasil que eles vieram aqui para a evangelização. E quando você vai aprofundar-se na história, percebe que eles foram expulsos de Portugal por não concordarem com as temáticas da chamada, vergonhosamente, de Santa Inquisição. Por eles não concordarem com as propostas da Inquisição em Portugal, na Espanha, que era mais acirrada, então eles se ofereceram para vir evangelizar as novas terras. E aqui eles puderam pregar junto ao povo indígena, tão massacrado pela cultura chamada moderna da época, e eles puderam se aproximar dos indígenas pela amizade, pelo carinho. Mas os indígenas da região de Piratininga, né, onde começou a missão de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles já tinham tido contato muito acirrado com alguns espanhóis, e eles aprenderam que irmão em espanhol era hermano. E o Manuel da Nóbrega não queria forçar um entendimento diferente de uma linguagem nova para eles, que tinha a Serra de Unga nativa. Então, Manuel aceitou a proposta do hermano. Para o indígena, no início da trajetória da comunhão com o povo ocidental, chamado povo já teoricamente avançado intelectualmente, eles aprenderam a grafar hermano sem o H. Só que não saía hermano nem com reza forte, sabe?
Parecia eu e Álvaro assim, escrevendo, aí saía Emmanuel. Aí Emmanuel, ele pegou o quê? O outro M de Manuel e virou Emmanuel. Bonitinha a história, né? Digna de nós, do jardim de infância, da nossa moralização, né? E nós não somos espíritos, não somos crianças espirituais. Isso é uma desculpa muito sem vergonha que a gente usa. Não somos. Nós somos crianças morais. Aí tudo bem. Espirituais não. Sabe por quê? Porque por incrível que pareça, quando o João nasceu, ele com 1 ano ele já aprendeu a andar. E falar também. Hoje fala até hoje, né, demais? Isso simboliza o quê? Que o espírito já traz uma experiência anterior dessa prática aqui na Terra, que a forma de locomoção é sobre 2 membros, 2 pés. Então nós somos espíritos adultos. E me desculpe, né, a linguagem mais dura, né? Patifamente adultos, porque a gente já tem noção do que é o certo, mas ainda se aplica ao que eu gosto de fazer, sabe? E o que eu gosto de fazer, na maioria das vezes, eu tenho dificuldade de entendimento, que o Júlio não gosta da forma que eu faço. Mas aí eu coloco o quê? Problema dele. Problema dele. Eu não estou aqui para agradar o Júlio, eu estou para agradar a mim. Aí o Júlio fala assim, mas do jeito que você faz, Evaldo, que você fala, que você age, é um jeito que às vezes machuca. Não vamos falar igual o nosso irmão Jorge Lobo Zagallo, que Jesus é o Pai desse Espírito, né, que já está no plano dos desencarnados, mas eu falo para o Júlio que vai ter que me engolir. Isso é o quê? É a excelência do meu orgulho, da minha prepotência, da minha vaidade, quando eu me distancio completamente da proposta de socialização que todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra, necessitamos exercitar. Quando eu permito que o meu orgulho afie o meu jeito de ser, eu entro numa percepção de uma imposição de ideia. Eu sei que eu estou falando de muitos de nós aqui, porque o orgulho ainda é um atributo do espírito em prova e expiação, ou seja, espírito inferior. Identifica alguém, Beatriz, assim? Espírito inferior? Não, porque eu comecei a falar, tu baixou a cabeça. Entende? O espírito inferior se caracteriza, não é porque ele é inferior, porque ele é subalterno de alguém ou de uma empresa, não. O espírito inferior se caracteriza pelos desejos inferiores que ele ainda alimenta. O orgulho, nos fala Emmanuel no Evangelho, que é o escolho da humanidade, é o empecilho da humanidade para caminhar. Certa vez, na nossa casa, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, se quiser ir de Gavernec 929, a casa está sempre aberta para receber mais um necessitado. É igual para esse calote, né? O nosso benfeitor, falando uma vez para nós, ele falou que toda aquela pessoa que se acha perfeccionista, levanta a mão, Joel, que tu és perfeccionista. Isso. Tá? Todo aquele que se acha perfeccionista, sabe qual é o desespero, Luciano? Que ela vai precisar de alguém imperfeito para cuidar dela quando tiver a necessidade. E aí, aquele que é imperfeito vai fazer tudo ao contrário daquele que quer ser perfeito, gosta, exige. Aí quando for, não é assim? É irritante isso, né? Eu quando descobri isso, eu fiquei aborrecido comigo mesmo. Porque você começa a perceber que você exige uma coisa do outro que você não tem capacidade de dar. Você vai andar daqui até o portão em linha reta sem desviar o olhar. No segundo passo, tu já desviou do caminho e o olhar também. Por quê? Porque o sentido de perfeição para a gente é aquele que não erra. E o sentido de perfeição para o Evangelho é aquele que busca acertar. Sabe? Não é aquele... Eu gosto muito de uma frase que Kardec pergunta a Erasto, no livro dos médiuns. Kardec pergunta: qual o melhor médium? Quem aqui trabalha na mesa mediúnica?
Vixe. Kardec pergunta, qual o melhor médium? Sabe qual é a resposta de Erasto? Aquele que é menos enganado. Menos enganado. Porque não há possibilidade, num plano de prova e expiação, um médium seguro. E por incrível que pareça, nem Chico Xavier, nem Divaldo Pereira Franco, que são os nossos expoentes que a gente vai ter. Eu não adianta eu me basear em termos de mediunidade de alguém que caminha comigo junto da minha dificuldade. Eu tenho que me basear em Divaldo, em Raul Teixeira, em Dona Ivone. Né? Dona Ivone, então, é o sonho de consumo do médio, né? É o sonho de consumo. Quem não queria ter uma mediunidade de tamanha nitidez de Ivone, de Dona Ivone, de Chico, de Divaldo, de Raul. Mas aí, o Chico, certa vez, recebendo mensagem, o Álvaro falou que é meu. Não é, Álvaro? Eu estou nervoso. A diferença é que eu aprendi a disfarçar vocês. Mas o Chico, recebendo as cartas que ele recebia periodicamente lá em Uberaba, Chico recebeu uma carta dando detalhes sobre determinado irmão espiritual e assinou. Quando ele assinou, aí a pessoa que estava lá do Chico falou, alguém reconhece essa carta de algum familiar? Uma senhora falou assim, o nome é do meu filho, mas não tem nada a ver com ele o que está na carta. E o Chico ficou espantado com aquilo. Ele olhou para a senhora e falou, irmã, me perdoe, eu vou entrar em prece e vou solicitar ao irmão, ao espírito, que me dê uma segunda oportunidade. E ele foi em prece por meia hora, aquele silêncio total na reunião, e depois de meia hora Chico começou a garrafar novamente. Ao término ele leu e ela falou assim, esse é meu filho. Todas as palavras que o senhor usou nessa leitura caracterizam meu filho. E o Chico começou a chorar. E aí, mentalmente, ele perguntou a Emmanuel, como que o senhor deixou eu me enganar? E Emmanuel falou, não fui eu, foi o teu orgulho e a tua vaidade. Se Chico Xavier ainda luta com a evidência dessas dificuldades morais, e quem é Evaldo na fila do pão? Para achar que já tem autonomia de entrar em contato com a espiritualidade e representa fielmente as mensagens espirituais que vêm através dele. Doce engano, ledo engano. A mediunidade, ela é a porta pelo qual entra o orgulho e a humildade foge. Porque quando o médium não sabe lidar com as suas faculdades mediúnicas, ele não falta quem aplauda e abane a brasa da vaidade do médium, não falta. O que falta muitas das vezes é alguém chegar e falar, desce do palco, porque quanto mais subir, maior vai ser a queda. Porque em relação à mediunidade, o médium consciente, ele não acredita, Jorge, em tudo que os espíritos falam para ele, e muito menos tudo que ele vê do plano espiritual. Não acredita, não deve acreditar. Eu, ao longo dessa trajetória, nessa existência, eu tenho participado de reuniões mediúnicas há pouco tempo, em torno de uns 45 anos. E eu já vi inúmeros bons médios, Luciano, bons médios, serem enganados pela ideação psicológica dos espíritos. Você vê uma imagem nítida, seu nome, meu filho? Guilherme, você vê uma imagem nítida na sua frente, aí você mentalmente fala assim, estou vendo um espírito, e não está. Você está vendo plasmar a ideia de um espírito que quer te enganar. E aí quando você fala, estou vendo um espírito, é André Luiz, a imagem se dissolve. Aí você, como não tem ainda aquela credibilidade da confiança, você fala assim, não mereço ver ele. Não, porque você não viu. Entende? Então, a mediunidade é um dos veículos pelo qual o nosso orgulho é exacerbado. João Evangelista, na sua primeira epístola, ele fala, não creais em todos os espíritos, vede antes se são da parte de Deus.
Porque quando um espírito fala uma frase para mim do Evangelho, Luciano, não caracteriza ele como trabalhador da seara. Porque o Evangelho, ele não é desconhecido para os espíritos que ainda trilham o caminho da ignorância, da prática do mal. Não é desconhecido. O Espírito, você cita um trecho do Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 38, ele te dita o que está escrito lá, eu não sei, mas ele te dita. Sabe por quê? Porque os espíritos inferiores também buscam o Evangelho. Para qual finalidade? Para te enganar, Álvaro. Para falar bonito, e a gente adora pavão enfeitado, né? Adora. Se um espírito começa a falar palavra muito bonita, eu nem questiono se aquela palavra é real, é justa. Eu simplesmente entro naquela canoa que está com um buraco enorme, porque é a minha vaidade que está furando aquela canoa. Então, eu tenho a tendência de vazar água na minha canoa. E na hora que eu estou me afogando no meu orgulho, não pense que esse espírito te estenderá a mão. Jesus, com certeza, te estenderá a mão. Mas muitas das vezes a gente já está tão massacrado pelo nosso orgulho que a gente desconfia até de Jesus, dele. Porque o mestre fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa mensagem de Jesus, Jesus não está preocupado com o meu erro, o que eu fiz. Eu tenho as consequências das minhas ações. Jesus está preocupado com o que eu posso fazer. O maior exemplo do amor de Jesus de nos socorrer nas nossas quedas pelos vícios morais que ainda carregamos, está na mulher chamada adúltera. A passagem da mulher chamada adúltera, quando levaram para o mestre aquela mulher arrastada pela multidão e gritando: adúltera, adúltera, manda a lei que seja apedrejada. É interessante que a lei diz, sabe, que a lei que os adúlteros serão apedrejados. Mas uma sociedade machista que ainda temos até hoje, não é? O homem, o homem é assim mesmo, o homem tem que ser vergonha. Mas quando a mulher toma um caminho distinto daquele que nós colocamos como sendo o caminho certo, então ela é adulta, ela merece ser apedrejada. E você até hoje tem aquele sentimento de bando, sabe, João? Imagina, na época de Jesus, o que diz a lei? Que os adúlteros devem ser apedrejados. Vai um sacerdote na frente, com 2 testemunhas, que era necessário 2 testemunhas, um monte de gente com pedra na mão e uma mulher sendo arrastada. Opa, hoje tem festa, peguei a minha pedra e vou também. Porque quando alguém começa a falar mal de alguém que você não conhece, na dúvida tu fala mal também. Ainda temos essa tendência dolorosa do sentimento de bando. A gente ainda não aprende o princípio da caridade, de amor ao próximo que o mestre nos exemplificou. E quando chegaram diante de Jesus, jogaram a mulher aos pés, falaram: manda a lei que a mulher pegue em adultério e seja apedrejada. E tu, o que dizes? Olha como é que era tendenciosa aquela situação. O mestre olhou para a mulher, olhou para todos nós, abaixou, começou a escrever na areia: não matareis, não cometereis adultério, honrarás teu pai e tua mãe, não cultuará outros deuses senão Deus único, não desejarás a mulher do próximo, nem a sua cabra, nem o seu carneiro, nem o seu vestido, nem o seu sapato. Começou a escrever. E eles, claro, ninguém estava preocupado com o aspecto moral. E tu, mestre, que dizes? Apedrejemo-la? E Jesus levantou-se suavemente e dá a sentença: aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E diz o evangelista: a começar dos mais idosos, largaram a pedra e foram-se. Aí vem a sentença de amor que o mestre ensina para todos nós.
representando cada um de nós também a mulher enganada. Todos nós. Onde os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Eu também não te acuso. Vá e não peque mais. O que Jesus está falando? Daqui para trás você não muda. Não tem como você ficar se martirizando pelo erro de ontem. Não vai resolver nada. Sinta a humildade dentro de você e aceite a oportunidade que o Mestre te dá de não pecar mais. Sabe? É uma expressão de tamanho amor de Jesus, que ele não está preocupado, João, com o teu erro de ontem. O Chico sintetizou no ensinamento, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um futuro diferente. É isso que Jesus propõe para a gente, porque nós, na nossa ainda pouca interpretação das palavras do Evangelho, a gente ainda entende que tem que ter um chicotinho, minha culpa, minha máxima culpa, eu ontem errei, tenho que sofrer. Não, a proposta do Evangelho é de conscientização e não de punição. Quando Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo a palavra punição, é no sentido de corrigenda, porque quando eu falo de punição, Luciano, eu quero vingança. O meu sentimento é de vingança. Se você me fez sofrer, eu tenho que me vingar de você, porque você merece ser punido, e não é isso que o Evangelho nos propõe. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele. A proposta de Jesus é o oposto da revanche. Sabe? É o oposto da revanche. Mas como eu ainda sinto a necessidade de alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, eu não admito que me tratem mal. E quando eu trato mal, eu digo que é uma situação de defesa. Peraí, também não posso ser bobão não, senão vão trepar nas minhas costas. Mas quando alguém faz comigo, é uma crueldade a percepção do outro quando ele me ataca, me agride. E quando todas as vezes que eu me arvoro no direito da defesa, não é defesa, é vingança. O meu sentimento de orgulho ainda, ele prepondera a retribuição do mal com o mal. Mesmo o Evangelho me propondo, não ponha demanda com teu irmão para nada. Ou ensinamento difícil. Ou ensinamento difícil. Jesus fala, se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. À época, o povo era dominado pelos romanos. E os romanos, qualquer romano, podia obrigar você a caminhar 1000 passos para cumprir uma determinação dele. 1000 passos. Vamos dizer que 1000 passos fosse daqui até a Praça de Maricá. Quando chegasse lá na Praça de Maricá, você podia dizer, agora já fiz o que você mandou, agora não tem mais responsabilidade nenhuma. O Evangelho não propõe isso. Ele diz que você deve caminhar mais 1000 passos por conta dele. Aí Emmanuel comenta pra gente no Caminho, Verdade e Vida, que no segundo 1000 passos que você dá com o irmão, você tem a oportunidade de mostrar para ele a tua humildade e ele reconhecer o erro dele de te obrigar a caminhar os primeiros 1000 passos. O primeiro 1000 passos eu já vou xingando a 10ª geração dele. Sabe? Não tem a menor possibilidade de olhar ele como irmão. É um déspota, é um cruel. Como é que eu vou caminhar mais 1000 passos? Se no início eu já tenho esse grau de repressão mental à ordem que eu recebi. O orgulho, ele ainda está estabelecido quando a minha vontade tem que ser aceita. Ontem eu estive lá no Atmos, né? Por incrível que pareça, Deise e Álvaro também. Foi surpresa para mim. Foi surpresa. Foi surpresa. Júlio, tudo bem, não. Lá no Atmos, eu estava falando ontem da questão que muitas das vezes a gente toma certas opiniões na jornada da gente que depois a gente fica envergonhado. Minha esposa está ali. Se eu estiver mentindo, ela vai dizer, ela vai me olhar com aquele olhar sério dela e eu começo a tremer na base. Mas a gente tinha tido uma discussão, coisas normais da vida de casal,
E, evidentemente, como eu sou um espírito muito cordato, eu comecei a falar mais alto. Né? Porque a gente tenta intimidar pela altura da voz, não é? Aí, quando você tem uma mulher que é, como minha mãe falava, cabelo nas ventas, ela também aumenta a voz também, não é? Aí começa a ficar as coisas complicadas. Aí parou uma discussão, porque ela teve mais bom senso do que eu, ela encerrou a discussão, fomos dormir. E a cama, eu falei onde que dava um elefante, né? Hoje eu cheguei a dava 3 elefantes, que é um em cada ponta da cama, assim, né? Que você nem respira fundo para não correr o risco de encontrar o pensamento um do outro. Vamos dormir. Eu acordo normalmente cedo, acordei, fui ao banheiro fazer minha higiene, e eu olho no espelho. Alguém aqui consegue ter a evidência do protetor, do mentor de vocês? Com exceção de Beatriz. Não fiquem tristes por isso. Que não é bom, né, Beatriz? Nunca tem elogio. Eu tenho certeza disso, né? Só. Eu já falei para o meu mentor, Leonel, o nome dele. Leonel não é Emanuel, Evaldo não é Chico, então para de me dar bronca igual, porque a gente não está convivendo bem. Mas aí eu olhei para o espelho, eu vi a figura do meu mentor, e ele olhou para mim e falou assim: o que você está vendo no espelho? E eu já sabia o sentido da pergunta, porque a consciência é pesada, você já tem a resposta correta, né? Aí eu peguei e falei assim: não estou vendo coisa boa não, senhor. Ele falou: é impossível você ver algo bom quando a tua atitude te leva a ladeira abaixo, porque você só tem 2 propostas para essa existência, e como eu não sou egoísta, eu vou dividir com vocês. Depois de hoje o problema é de vocês, mas eu vou falar para vocês 2 propostas. Você só tem direito a ter razão ou ser feliz. As 2 coisas é impossível acontecer num plano de prova e expiação. Ter razão e ser feliz, nosso Senhor Jesus Cristo teve. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Isso é ter razão. Ser feliz, anseio que essa vontade se cumpra. Então, o meu benfeitor me falou: você só tem 2 opções, ter razão ou ser feliz. Se você optar por ter razão, você vai estar cercado de desafetos. Agora, se você tiver como opção ser feliz, você compreenderá aqueles que estão ao teu redor. Aí entrou novamente a questão do bom senso, porque eu não tive mais discussão com ela no mesmo nível que eu tive a essa época. E tudo bem, eu concordo, tive medo, mas aí é um detalhe, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu li hoje na manchete, até mostrei para a Regina, né, no Face, né? Se você come da minha comida e dorme do meu lado, e ainda assim você acha que pode fazer o que bem entende, você está correndo um grave perigo. Porque o homem, quando ele dorme, ele desliga, apaga mesmo. A mulher não, fica lá remoendo as coisas. Então, aí você sabe que era assim, não é? Antigamente uma expressão que era mais sinistra, né, Dalva? Estou dormindo com o inimigo, né? Dependendo da sua conduta durante o dia, pode realmente ser isso, né, Jorginho? Jorginho dorme com o olho aberto ou fechado. Ele não dá mole, não. Água quente no ouvido, é verdade. É porque a gente é de uma época que isso era realmente uma ameaça real, sabe? Uma ameaça real. Então, assim, o veneno na comida, a gente já ficava menos preocupado porque tinha os filhos. Então, se viesse um prato separado, já perdia a fome. Fiz esse só para você, deu ruim, vou fora. A nossa relação, porque não adianta, gente, não adianta vocês quererem praticar humildade dentro da casa espírita. Não é levado a sério. Não é levado a sério. Porque aqui nós temos a certeza que temos os olhares da espiritualidade que nos orienta sobre nós. Mas bobo, em casa também tem. Porque o que diz Jesus, quando Tiago Menor fala: mestre, aonde devemos orar ao Pai? Nos campos, nas sinagogas ou no templo? E Jesus dá uma sentença que deveria ser para nós um alento, mas também uma preocupação. Quando quisermos orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto,
E o Pai que vem em secreto. Já parou para pensar nisso? Eu gosto de falar isso, porque eu gosto de ver assim, o desespero das pessoas, né? Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele fala que essa questão de Deus ver em secreto é um quadro semelhante assim. Essa parede, você desencarnou, tá? Ô Margarete, você desencarnou um quadro desse tamanho aqui, num salão, um monte de espírito que te conhece, essa e outras existências. Aí, nesse telão, começa a passar as mensagens do WhatsApp. Aquelas que você apagou antes de enviar também. Começa a passar. Aí é só... Essa é a consciência que nós temos quando desencarnamos. Não temos mais a máscara do corpo físico. Eu vou me apresentar como realmente eu sou. Tinha um filme, há muito tempo que ele não passa, mas O Amor é Cego, o nome do filme. Um rapaz que sofreu um problema dentro do elevador e passou a ver as pessoas como realmente elas eram intimamente. E no filme, ele se apaixonou por uma menina que tinha obesidade mórbida, não é? Mas ele a via como uma mife, porque o íntimo dela era extremamente belo, sabe? Os sentimentos dela eram de compaixão, de amizade, de carinho, e ninguém entendia ele se apaixonado por ela, a ponto de ele pegar uma roupa dela, que era desse tamanho, ele falava assim: ela adora ser exagerada. E no entanto, João, no mesmo andar que ele morava, tinha uma vizinha que era enfermeira, uma morena muito bonita, mas quando ele olhava para ela, via o quê? Uma bruxa. Porque era uma pessoa má, que prejudicava as pessoas no hospital que ela trabalhava, não tinha nenhuma essência do bem no seu íntimo, e ele via o que ninguém mais via, a ponto do pai da menina, o futuro sogro dele, falou: olha, você está querendo fazer isso tudo, mas eu não tenho dinheiro para deixar de herança para ela. Se você não trabalhar, ele falou, vendo o que for na rua, mas ela jamais passará privação. E muitas das vezes nós esquecemos que a espiritualidade deseja ver o nosso lado bom. Não é ver só o nosso lado ruim. Você chegar perto do nosso mentor André Luiz e falar assim: conhece Álvaro? Centenas de existências. Então ele não está, os espíritos que nos orientam na Calose, eles não estão preocupados em a gente fazer cara de bons amigos, porque eles veem o nosso íntimo, o nosso coração. Vocês perceberam? Qual é o tema da conversa de hoje? Eu só falei de orgulho até agora. Não quero nada de humildade. Nada, não entendo, nada. É uma coisa que para mim ainda, sabe, teoria metafórica de um futuro que eu não sei se virá. Perguntaram a Chico: Chico, como é que a gente faz para ser humilde? Chico falou assim: é simples, meu filho, vira minhoca. Como é que eu vou virar minhoca, Chico? Ué, meu filho, a minhoca é o exemplo da humildade. Aonde a minhoca vive? Debaixo da terra, não é? Cavando lá os túneis dela, que as raízes conseguem penetrar para poder buscar os nutrientes que precisam. Você já viu alguém ajoelhado no chão? Obrigado, dona Minhoca, pelo menos que a senhora nos... Já viu alguém fazer isso? Já viu? Depois de eu soube dessa história, eu dei vontade um dia de fazer isso. Lá no centro, lá tem um jardim, eu falei, deve ter minhoca que tem, mas eu achei que ia ficar muito ridículo para mim, eu não fiz. Mas aí a gente não faz isso, agradecer a minhoca, não é? Mas você já viu, Terezinha, alguma minhoca aborrecida porque você não agradeceu a ela? Ela continuou fazendo o trabalho dela. Então o Chico falou: meu filho, humildade vem de quê? Humus. O trabalho silencioso, mas persistente da minhoca. É o caminho mais fácil, João, é ser minhoca. Não é? Chegaram lá em Uberaba, no Chico, um grupo de irmãos de uma casa espírita de São Paulo. Chico,
o dirigente da nossa casa desencarnou. Já tem 6 meses. Queríamos tanto receber uma mensagem dele, de incentivo. E o Chico, aquela frase característica dele: meu filho, você sabe, o telefone toca de lá para cá, assim que possível, se vier a carta, receberei com muita alegria. E os irmãos foram embora, passaram mais 6 meses. Chico, já tem 1 ano, né? Ele: meu filho, eu sou só um carteiro, né? Se trouxer a carta, eu vou entregar com alegria. Passou mais 1 ano. Chico, não é possível. 2 anos. Um homem tão bom, trabalhador, que é assíduo da nossa casa, um homem muito humilde, Chico. O Chico falou assim: é verdade. Ele tinha muito orgulho da humildade dele. Sabe? Porque ser humilde não é você falar. Eu fico nervoso quando eu escuto o espírita falar: não, eu estou me humildando. Mostra que o orgulho está ali ferrenhamente ainda agarrado, sabe? Porque no texto, Lacordaire fala que a humildade é um sentimento que todos percebem, menos o seu autor. Você chegava para Chico e falava assim: Chico, eu queria ser humilde igual você. Meu filho, não, de uma coisa orgulhosa na terra já basta um, eu. O Chico não se considerava humilde. A experiência dele que ele enfrentava, ele sempre colocava como um argumento para que ele vigiasse as suas atitudes. Porque o Chico uma vez falou numa mensagem que ele tinha que lutar diariamente contra o homem velho. Paulo de Tarso fala, né? Enterrai o homem velho para que um novo homem renasça. O Chico dizia que a luta era diária, porque senão o homem velho sufoca o homem novo. Experimenta. Amanhã, hoje não, porque é no final da noite, né? Amanhã faz um teste de manhã, você acorda antes de levantar da cama e fala assim: hoje eu vou procurar agir com humildade. Já começa a encrenca dali: o cachorro morde teu pé, o gato te arranha, entendeu? A porta não abre, o pão atrasou. Aí você já começa naquele misto de angústia e você fala: hoje não dá, amanhã eu tento. E você volta para o orgulho da ideia fixa de que você tem razão, ainda não optou de ser feliz. A mensagem que o Evangelho nos traz acerca do risco de nós nos engalandarmos do orgulho, eu vou falar uma coisa para vocês que é baseado nas experiências que as obras espíritas nos traz. Aquele que ainda insiste em alimentar o orgulho, síndrome da Gabriela: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, voltar para um umbral assim. Inevitável. É inevitável. Então, aqueles que já lutam com a busca necessária para se afastar do orgulho, da vaidade e da prepotência, ele só vai ter problema na caminhada dele. Porque a humildade, ela é uma aquisição da alma, sabe? A aquisição da alma. Conta Joana de Ângeles, quando o Chico se viu fora do corpo, pela libertação da morte, e que ele olha, vem Emmanuel, Jorge. A história de Jorge é uma coisa linda. Emmanuel, Jorge e Jesus. Não é você, Jorge. Aquele Jorge era gente boa pra caramba, não é tocado. Tá bom? A gente te conhece, né? E Jesus, quando Chico vê Jesus, ele cai em choro convulsivo: mestre, me perdoa, porque eu podia ter feito muito mais. Esse é o sentimento da humildade, sabe? Se eu faltar o calócio, essa casa não anda. Ai de vocês se não fosse eu aqui dentro. É mais próximo de quê? Na mensagem sobre o dever, Lázaro fala para nós que nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do objetivo a ser alcançado. O ponto de partida, sabe o que é? O espírito primitivo.
Lembra que a gente corria do mastodonte? Naquela época não corria bem. Sabe? O objetivo da gente é Jesus. É um objetivo. Mas não que você vá fazer igual a ele, que aí entra a prepotência, o orgulho e a vaidade. É você saber que para todo cristão, Emmanuel fala isso no Pão Nosso, todo cristão sabe que no final da sua jornada, o que ele vai encontrar? Uma cruz. Uma cruz. Maria Dolores tem um poema chamado A Ponte de Luz. Lindo poema, lindo poema. Posso fazer uma propaganda? Claro. Está no meu canal, eu tenho esse poema lá no meu canal no YouTube. Tá pagando bem, né, João? Eu tenho que divulgar. Eu tenho o canal da Calossi, aí tem o canal do Evaldo também. Esse poema, A Ponte de Luz, Pedro pergunta ao mestre: Senhor, aonde está essa ponte que liga a terra ao céu, a esse lugar de maravilhas que tu nos fala, que é o reino dos céus? E no transcorrer do poema, Jesus dá vários exemplos a Pedro, que ele tem dificuldade de entender, e aí quando chega no momento máximo do Gólgota, Jesus na cruz, na agonia da morte, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, a ponte que tu tanto almeja alcançar é essa, a cruz, porque é onde todos os nossos desenganos, todos os nossos orgulhos e prepotências terminam. Mas nós queremos ser cristãos, mas não queremos o ônus de ser cristão, só queremos o bônus. Eu quero, quando desencarnar, ver Jesus. Gente, beleza, sabemos que o máximo comporta o mínimo, mas como eu vou reconhecer Jesus? Você tem uma imagem na tua mente de Jesus, Lu? Não tem. Você tem do artista de Hollywood, né? Não é? Quando a gente vai dizer... Do The Chosen, então, eu gosto dele. Eu gosto dele. Olha, quem puder ver essa série, eu gosto sempre de explicar a série The Chosen. Ela, no primeiro capítulo da série, da primeira temporada, o diretor colocou um texto assim: essa série se destina a lembrar passagens da vida de Jesus, que é o maior exemplo diante da humanidade, mas não reproduziremos o que consta nas escrituras sagradas. Incluiremos textos e personagens que não estão na Bíblia. Achei lindo isso. Ele foi muito honesto. Mas ele coloca as situações na série, nos capítulos, sabe, que total sentido. Na terceira temporada tem a passagem que Jesus com os discípulos, um homem estava com o pé machucado, com a perna machucada, e o campo dele todo cheio de ervas daninhas. Jesus pede a 3 discípulos que ajudem o homem a cuidar da terra, tirar as ervas daninhas, e eles trabalharam duro durante uma semana. Quando terminou o trabalho, que Jesus foi lá verificar a obra deles, o homem é amparado por uma muleta, andando com dificuldade, a esposa com 2 filhos, e ele chega perto de Jesus chorando copiosamente. Sabe quem era esse homem? O que assaltou o homem e deixou ele inconsciente, e um bom samaritano acolheu o homem caído. Não tem nenhuma citação disso no Evangelho, quem foi o homem, porque a princípio nós temos a ilusão, e eu falo pelo meu entendimento, não é baseado em nenhum texto de Emmanuel ou de Joana de Ângeles, não, mas nós temos o entendimento ainda que as parábolas são contos fictícios de Jesus. Nós estamos falando do governador do planeta, um espírito que conhece esse planeta aqui e a gente há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Será que um Cristo precisaria inventar uma história para nos trazer o ensinamento? Ele contava uma vivência que ele sabia que acontecia com os homens. E quando o homem diz que ele, indo a Jerusalém em busca de trabalho, nada alcançando, viu passar um homem com sinais de posses. Ele e um amigo atacaram o homem na ânsia de defender-se, eles bateram no homem até o homem desmaiar, despojando o homem de tudo. É como está na parábola. Mas Jesus olhou para ele e falou assim:
repetiu uma frase, né, que está lá, quando Jesus vai na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Porque o homem reconheceu o erro dele. O que importa para Jesus não é se você vai sofrer pelo erro cometido, mas você ter a consciência de que você sabe que errou. E isso daí não precisa ninguém falar para mim. Não precisa ninguém me avisar: Valdo, pisou na bola. Nós temos um grau de entendimento e de autoconhecimento que, mesmo que ninguém te acuse, mas o teu íntimo liga a luz vermelha. A proposta na mensagem de Lacordaire em relação à humildade e o orgulho é uma proposta de que você, passando a tomar conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, e você estabeleça, toda vez, eu já fiz isso comigo, toda vez que você tiver com uma atitude de um orgulho exacerbado, pensa numa coisa amarga. Minha língua não ficou mais doce. Porque é muito comum eu tomar a atitude de uma prepotência, de uma arrogância, de olhar para aquele que eu acho, no meu entendimento, que sabe menos, e eu achar que eu sei muito mais. Tem um provérbio árabe que diz que numa reunião de tolos, se você ficar calado, acharão que você também é tolo. Mas se você falar, poderão ter certeza. Então, quando você quiser passar o ensinamento do Evangelho, nunca, é uma palavra forte, nunca, né? Demanda um tempo enorme, mas nunca use o termo na terceira pessoa do singular. Você. É sempre nós. A dificuldade é de todos nós. Nós estamos todos unidos num plano de prova e expiação, que Jesus anseia que se transforme num plano de regeneração, e tenha certeza que não é matando todos os bandidos da face da terra, eliminando os políticos corruptos, que está tudo resolvido, não, porque eu ainda tenho muito de bandidagem dentro de mim e muito de corrupção dentro de mim, então eu tenho que começar a mudar a mim. O plano só se transformará num plano de regeneração quando eu me regenerar. Porque não existe um universo maior do que o meu íntimo. E se eu ainda não trabalho na minha mudança íntima, se eu ainda não busco a minha transformação, eu não mudo nada em você. Por mais que eu ame a minha esposa, minhas filhas, meus amigos, meus netos, por mais que eu ame, eu não consigo mudar nada em ninguém. E por mais que eu me irrite pelos meus erros, eu posso mudar a mim. O Evangelho nos dá a proposta do orgulho como objetivo a ser alcançado e não meta a ser exercida agora nessa existência, porque não dá. Porque se fosse simples, a gente já tinha deixado de ser orgulho, vaidoso e prepotente. Já estaríamos num plano melhor. Mas a minha arrogância é tamanha que eu quero ser feliz. Pouco me importa se ao meu redor todos forem infelizes. A minha felicidade deveria estar atrelada à felicidade do meu próximo, do meu semelhante. Porque é isso que Jesus me propõe. Sabe? Amai-vos uns aos outros como... Olha, o verbo está no passado. Eu vos amei. É o pretérito mais perfeito, né? Eu vos amei. O que Jesus está falando? Ele não vai voltar não, gente. Está achando que Jesus vai vir de novo? Doce engano, porque ele já nos deu os ensinamentos que nós precisamos para exercermos o seu Evangelho. O Chico diz para nós que um exemplo claro que nós não estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está estabelecido numa frase. Diante de uma situação de difícil entendimento, a gente costumeiramente pensa assim: o que Jesus faria nesse momento? O Chico diz que essa frase só é produzida por cada um de nós por desconhecer o Evangelho, porque todas as condutas que nós deveremos ter, tendo Jesus como guia e modelo, está no Evangelho. Está no Evangelho. Então, se eu não sei o que Jesus faria nesse momento, é porque eu não estudo o Evangelho.
Para a gente estudar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo já é um Deus nos acuda. A casa propõe cursos, né? Propõe estudos. Aí vem meia dúzia. Quando está cheio, tem 10. Tem passe todo dia. A fila vai lá no portão. Porque a gente quer a solução das nossas dores pela via mais fácil, que é terceirizar as possibilidades. E isso denota, não vou dizer que seja orgulho, mas ausência de humildade. Porque a melhor forma de eu comprovar o sentimento de que eu estou compreendendo os ensinamentos do Mestre não é ouvir o Evangelho. Você sabe por que instituíram a palestra na casa pública? Nas casas de espíritos? Sabe não? Eu vou falar. Eu ouvi. Porque nós somos preguiçosos. A gente não quer estudar. Então é mais fácil vir para a palestra, né? Ainda enche o peitinho de bom. Fui para a palestra. Tomei passe, tudo resolvido. Larga tudo no portão. Larga tudo no portão. Porque ao passar o portão, às vezes larga aqui, nessa porta. Nessa porta. Você esqueceu tudo que foi dito na palestra e continua a ser o mesmo velho homem de ontem. Não, Alzira? A Alzira tem 150 anos, você respeita ela, pelo amor de Deus. Ela sabe que, né, Alzira? Sabe o que está falando. Né? Terezinha, não fala não que você está perto. O Evangelho faz com que a gente se esclareça à luz dos ensinamentos do Mestre, para que eu identifique. O meu orgulho não é o do próximo, gente. Jesus não mandou tomar conta da vida do próximo, ele mandou amar o próximo. E quando eu entendo que a proposta do Evangelho é para que eu seja uma pessoa melhor para minha esposa, para os meus filhos, meus netos, meus amigos, meus irmãos, Jesus deseja que eu seja melhor e não ficar repetindo os mesmos erros de existências passadas. É um caminho longo e pedregoso. Está acabando, né? Rapidinho, só mais essa, eu prometo. O Chico fala para a gente, relembrando as palavras do Mestre, que larga é a estrada que leva à perdição. E o Chico fala, a estrada larga que leva à perdição é uma estrada asfaltada, retinha. Então você anda nessa estrada sem se preocupar com detalhe algum. Teu objetivo é a perdição, então tu vai tranquilamente para lá. E o Mestre fala, estreita é a porta que leva à salvação. Aí o Chico diz, a estrada que leva à porta estreita da salvação, ela é cheia de buracos e pedras. E você anda como? Tomando conta onde está pisando. Nisso que você toma conta onde está pisando, você vê uma flor nova nascendo à beira da estrada. Você vê um irmão caído na beira da estrada e você para ajudar ele. Então, quando você vai atento na tua estrada, auxiliando a tudo e a todos, quando chega na porta, ela é estreita, mas você passa com tranquilidade. Porque você deixou todos os penduricalhos da tua cruz lá para trás. Então, ser humilde não é um ato de religião, é um ato de inteligência. Sermos inteligentes a ponto de nós falarmos para Jesus, como ele falou para o Pai, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Graças a Deus.